Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui Professor Odoni, aqui é a aula número 3 da Matemática Básica. Hoje vamos ver a primeira parte do estudo da divisão, uma das 4 operações elementares, uma operação muito importante. Não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, ative o sininho, dá um like e faça um comentário que é muito bem-vindo nesse canal, tá? Vamos dar uma olhadinha na divisão? Vamos lá? E vamos relacionar a divisão, a adição e a multiplicação nesse exato momento. Ah, não está inscrito no canal ainda? Se inscreva agora, ativa o sininho, dá um like, faça um comentário, que é muito bem-vindo nesse canal, tá bom? Olha só. Pessoal, eu vou pegar uma adição aqui, ó, 6 mais 6 mais 6. Quantas vezes repetiu 6 mesmo? 3 vezes. Então, vamos lá. Vou colocar aqui que você repetiu 3 vezes. Olha aí, ó. 3 vezes. 6 mais 6 é quanto? 12. 12 mais 6 é quanto? 18. Esse é o resultado da minha adição. Agora, presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Esse sujeito aqui, o 18, que é o resultado da minha adição, eu vou pegar e dividir por 3. Ah, olha só que legal, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Esse é o processo da divisão. Eu vou ter um sujeito que está em cima aí, que a gente vai chamar de dividendo. Ah, aí está o dividendo. A gente vai ter um nomezinho para ele, então é dividendo. O dividendo, eu vou dizer que ele é o D maiúsculo, tá? O dividendo é o D maiúsculo. Depois o 3 é aquele que divide o dividendo, que eu vou chamar de divisor. Legal? O divisor começa com D também, eu vou usar um Dzinho minúsculo, tá? Para o divisor, tá certo? Bom, e aí presta atenção na ideia. Se eu pegar 18 e dividir por 3, olha que interessante. Qual o resultado que eu tenho? 6. Exatamente o número que se repetiu 3 vezes. Vocês vão dizer, pô, que interessante, professor. E o 6 seria chamado de quê? O 6 é chamado de quociente. Opa! Quociente. Vamos botar aqui, ó, quociente. E eu vou dizer que ele é o Q minúsculo. Agora, presta atenção só num detalhe que é bem interessante aí. Está vendo que nós temos 18 dividido por 3 dá 6. A divisão, ela é uma operação inversa à multiplicação. Então, se aquele 3 eu passo multiplicando o 6, vai dar 18. Quer ver? Ó? Olha só. O que é o 18? Ah, o 18, professor, é 3 vezes o 6, como a gente viu na aula passada. Viram só? Então, só um pouquinho, professor, nós criamos uma relação aí. Nós temos aqui o dividendo, nós temos aqui o divisor e nós temos aqui o quociente, que eu chamei de Qzinho, né? Então, o divisor é o dividendo vezes o quociente. Agora, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu posso escrever essa mesma equação que eu escrevi aqui em cima da divisão de uma outra maneira. Olha só, que é a mais comum, tá? Que é 18 dividido por 3. Opa, professor. Agora vamos só entender essa ideia aqui, quando a gente faz essa montagem aí. Qual é o número que multiplicado por 3 dá 18? Bom, é 6, né? Então vou colocar o 6 aqui. Olha onde vai o quociente, então. Tá? Aqui está o quociente, aqui está o divisor. Se eu pegar o quociente e multiplicar pelo divisor, eu obtenho o dividendo, ou seja, que é o 18. Eu vou colocar o 18 aqui e vou subtrair. 18 menos 18 dá 0. Este 0 aqui, e aí entra um valor interessante, a gente chama de resto. Resto que eu vou chamar de Rzinho, tá, gente? Eu vou chamar o resto de R minúsculo. E aí a gente obtém uma relação que é muito interessante, que é a seguinte. Olha só, tá aí, ó. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente somado com o resto. Esse resto nem sempre é 0, gente. Por isso que ele tem que ser somado no final ali, para a gente obter exatamente o dividendo. Show de bola, né? Então aí tem uma relação muito grande entre divisão, multiplicação e adição, que a gente tem que, ó, entender. Tá certo? Agora, e se eu pegar a soma de números decimais, professor? Como é que ficaria isso aí? Então, vamos dar uma olhadinha agora nessa situação. Tá bom? Olha só, gente, os números decimais também podem ser
adicionados e nós vamos ter a mesma relação que nós tínhamos anteriormente. Claro, nós vamos pegar aí números iguais adicionados para a gente poder entender melhor como funciona a divisão. Olha só, nesse caso eu peguei o número 5,5 e ele se repete quantas vezes? 4 vezes. Então vamos lá, se repetiu 4 vezes. 5,5 mais 5,5 dá 11, 11 mais 5,5 dá 16,5, 16,5 mais 5,5 dá 22. Meu Deus do céu. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse resultado, que é o 22, e dividir pelo número de vezes que o número se repetiu. Qual é o resultado mesmo? Esse a gente já sabe, né? É o próprio 5,5. Agora, um pouquinho de cuidado, eu vou montar essa divisão de uma maneira um pouquinho diferente. Olha só, 22 dividido por 4. Lembra? O 22 é o dividendo, o 4 é o divisor. Agora vamos lá, vamos fazer o cálculo, vamos pegar a ideia. Qual o número que multiplicado por 4 dá 22? Vocês vão dizer, é 5,5, pessoal. Não, vamos devagar, tá? Vamos pegar o número que chega mais perto do 22, tá? Que seria 5. É, não é verdade? 5 vezes 4, 5 vezes 4, vai dar quanto? 20. Se eu pegasse 5 vezes 5, dá 25, ela não é. Então já deu maior, já não serve. Se eu pegar 5 vezes 3, dá 15, é menor, não serve. Então o número mais próximo do 22 é o 20. Então 5 vezes 4 dá 20. Muito bem, agora eu faço a subtração. 22 menos 20, vocês vão dizer, essa é barbada, professor. 2 menos 0 dá 2 e 2 menos 2 dá 0. Tá? Veja bem, aqui surgiu o famoso resto, aquele que eu chamei de Rzinho resto. Olha só, e isto faz com que a gente possa montar aquela equação e entender que esse resto ele pode aparecer e ele é muito interessante para a gente complementar o valor do dividendo. No nosso caso, o dividendo é 22. Isso vai ser igual ao divisor, que é 4, vezes o quociente, que é 5, somado com o resto, que é 2. E veja que dá realmente o mesmo valor. Ó. 4 vezes 5 dá 20, 20 somado com 2 dá 22. Ou seja, 22 é igual a 22, que tem que ser, né? Bom, então veja a importância do resto. Professor, mas eu não poderia continuar essa divisão e obter o 5,5 e aí ter um resto igual a zero? Sim, é isso que a gente vai ver, né, daqui a pouco, tá certo? Agora o nosso próximo passo é ver a regra de sinais da divisão, tá bom? Vamos lá? Olha só, pessoal, assim como na multiplicação existia uma regra de sinais, na divisão também tem. Na divisão nós temos um sujeito chamado dividendo e temos um sujeito chamado divisor. Se o dividendo e o divisor têm mesmo sinal, ou seja, ambos são positivos ou ambos são negativos, o resultado vai ser sempre positivo. Mas toma cuidado, se o dividendo for negativo ou o divisor for negativo, um dos dois apenas, aí eu vou ter um resultado negativo. Vamos dar uma olhadinha para ver exemplos. Olha só, eu tenho uma situação aqui que eu tenho o dividendo e o divisor, os dois são positivos. Vamos só localizar os dois, é 8 dividido por 2, então o divisor é o 8, o dividendo é o 2, tá certo? Os dois são positivos, 8 dividido por 2, o resultado é 4. Viu que legal? Resultado positivo, resultado é mais 4. Agora, olha só, nesse segundo caso, eu tenho menos 8 dividido por menos 2. Menos 8 dividido por menos 2, os dois são negativos, tanto dividendo quanto divisor, e o resultado vai ser positivo, mais 4. Não deu diferença, né? Agora, olha só, se eu tenho a situação que ou o dividendo é negativo ou o divisor é negativo, lembra que preserva-se o sinal negativo. Então, o resultado vai ser negativo, né? Menos 8 dividido por 2, qual o resultado? O resultado é menos 4. 8 dividido por menos 2, o resultado é o mesmo, é menos 4. Então, se um dos dois é negativo, o resultado é negativo. Agora, eu queria só mostrar para vocês, chamar a atenção para as maneiras que a gente tem para mostrar a divisão. Olha só, 2 pontinhos, pode ser isso é uma divisão, né?
2 pontinhos com um tracinho, esse é muito comum, é uma divisão também, tá? E ainda a barrinha, que essa eu já usei, né? Ó, a barrinha, né, que demonstra que nós temos uma divisão, né? Ó, menos 8 barra 2, né? 8 barra menos 2, tá certo? Então, essa barrinha que vai indicar a divisão aí também. Agora, vamos ver qual é a relação entre a tabuada e a divisão. Essa é importante, hein? Tabuada, lembra? Ó. Vou mostrar para vocês a relação entre adição, multiplicação e divisão na tabuada. Ah, que legal isso, né? Tabuada que a gente tem que ter de cabeça, é ou não é? Eu vou pegar a tabuada do 3 aqui, que é simplesinha, ó. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. E vou parar por aí, tá? Agora observa só que essa é a tabuada do 3 e eu tenho aqui o número de repetições de cada número 3. Ó, lá no 1, 3 vezes 1, né? 3 vezes 2, porque repetiu 2 vezes o 3. 3 vezes 3 repetiu 3 vezes o 3. 3 vezes 4 repetiu 4 vezes o 3. 3 vezes 5 se repetiu 5 vezes o 3. E 3 vezes 6 se repetiu 6 vezes o 3. Perfeito? Isso deu um resultado, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Agora, olha só. Eu vou pegar esse resultado que nós temos aí. Ó, o resultado, pegar em verdinho aqui. Ó, o resultado. E vou fazer o seguinte. Vou dividir pelo número de vezes que há a repetição. Como assim, professor? Olha lá. No primeiro, eu vou pegar 3 e dividir por 1. Se eu dividir 3 por 1, qual o resultado? O resultado é o próprio 3. E se eu pegar 6 e dividir por 2? Ó, peguei o resultado, que é 6, que vai ser o quociente, e peguei o divisor como sendo 2. Tá? Então, nós vamos ter o resultado, que é 3 de novo. Né? Então, 3 de novo. Agora, e se eu pegar 9 e dividir por 3? Se eu pegar 9 e dividir por 3, eu vou ter 3 de novo. Professor, vai dar sempre 3. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Ah, e 15 por 5? 3. E 18 por 6? 3. Vocês vão dizer, professor, por isso que a tabuada aí é a tabuada do 3. Exatamente. Entenderam? E aí nós temos a relação entre a adição, a multiplicação e a divisão. É muito importante que vocês entendam esta relação. Olha só, lembra que a operação de multiplicação ela é inversa à operação de divisão. Olha só, 3 vezes 6, 3 vezes 6 a gente sabe que é 18. Se eu pego este 6 e passo, ele que está multiplicando, passo ele dividindo, eu vou ter 3 é igual a 18 dividido por 6. Tá certo? Interessante, né? Então, é bom a gente enxergar isso também. Vamos fazer alguns casos, resolver alguns testes envolvendo divisão? Vamos lá, então. Nós vamos começar aqui trabalhando a divisão exata de números, que seria o quê? Aquela cujo quociente é um número inteiro e o resto é zero. Vamos fazer um cálculo? Olha só, 904 dividido por 8. Vamos lá. Eu vou montar o sistema para fazer a divisão. Ó. 904 dividido por 8. Beleza. Vamos lá? Vamos ao cálculo, então. Qual é o número que, multiplicado por 8, chega mais próximo de 9? Bom, se eu pegar a tabuada do 8 aqui, né? 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes o 8 dá 16. 3 vezes o 8, 24. Bom, o número mais próximo de 9 é o 8, né? Então, quantas vezes ele se repetiu? Uma vez. Então, aqui é 1. 1 vezes 8, que vai dar 8. 9 menos 8 dá quanto? 1. Ó, agora baixo o zerinho aqui, ó. Eu fiquei com 10 agora, né? Qual é o número que é multiplicado por 8? Vai ser mais próximo de 10. Ó, né? Vai ser 1, né? O quociente aqui vai ser 1 também, ó. 1 vezes 8 dá 8. É o número que dá mais próximo de 10 essa multiplicação aí. Então, ó, 10 menos 8 vai dar 2. Aí baixa lá o 4. Qual é o número que multiplicado por 8 dá 24? Qual é o número? Ó, olha na tabuada lá, ó.
24, tá? O número é o 3, ou seja, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. E aí eu faço 24 menos 24. Vocês vão dizer, ah, dá zero, professor. Perfeito. Agora, olha só. Quociente, um número inteiro, e o resto, um número inteiro. Tá? Então, isso quer dizer que é uma divisão exata. Qual é o resultado lá? 113. Esse é o resultado dessa divisão. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Olha só, pessoal, vamos fazer uma divisão que é 4.500 por 15. Qual é o resultado dessa divisão e como a gente faz ela? Olha só. Será que ela é exata? Oh, vamos ver, né? Ó, 4.500 dividido por 15. Tabodinha do 15, professor? Isto. 0 vezes o 15, 0. 1 vezes o 15, 15. 2 vezes o 15, 30. E assim por diante, né? De 15 em 15. Bom, vamos lá. Qual é o número que multiplicado por 15 dá 45? Ó, se eu pegar 3, ó, 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 1, 3 com 1, que foi 4, 45. 3 vezes 15, 45. Ah, legal, né? Então, 45 menos 45 vai dar quanto? 0. Aí tu pode baixar o outro zerinho lá. Qual é o número que multiplicado por 15 dá 0? Ó, o próprio 0, né? 0 vezes 15 dá quanto? 0. 0 menos 0 dá quanto? 0. Agora já pode baixar o outro númerozinho lá, ó. O outro zerinho lá. Qual é o número que multiplicado por 15 dá 0? O 0. 0 vezes 15 dá 0. Então, 0 menos 0 dá 0. E o resultado vai ser quanto? 300. Legal, né? Pois é. Divisão exata por números inteiros aí, né? Só números inteiros e a divisão é exata. Pode observar, ó, que é exata. Vamos dar uma olhada para ver que é exata? Ó, pegar um vermelhinho aqui. Olha aqui, ó. Resto 0. Tá? E o quociente é um número inteiro. O quociente é um número inteiro. Professor, pode o quociente dar um número que é decimal? Dá, pode. Basta que aquele resto não seja 0. Mas aí a divisão é chamada de divisão não exata. Não é uma divisão desse tipo aqui, não é uma divisão exata. E isto é assunto para quem? Para a nossa próxima aula. Exatamente. Lá vamos ver as divisões que não são exatas, vamos ver uma série de exemplos importantes. Não perca a próxima aula, a aula número 4, onde eu vou continuar trabalhando a divisão. Se já veio até aqui, já dá um like, ativa o sininho, né? E, claro, um grande abraço e até nosso próximo encontro.